Boa noite, pessoal. Esperando o pessoal entrar para a gente começar a nossa primeira live do ano de 2021. Queria dar boa noite a todos e todas, dizer que nós aqui do Portal Drauzio Varela desejamos um feliz ano novo, que a gente tenha um ano melhor do que o último, e esse é o nosso desejo. Eu vim hoje falar um pouco sobre as notícias, né? As coisas estão acontecendo muito depressa, a gente tem notícias promissoras aí acerca das vacinas contra a Covid-19. Hoje o governo de São Paulo e o Instituto Butantan lançaram os dados sobre a eficácia da vacina. O ministro Pazuello, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou logo depois, agora no fim do dia também fez um pronunciamento ao vivo, e nós também houve uma discussão na imprensa e algumas pessoas falando sobre a entrada do setor privado na campanha de vacinação. Então eu queria comentar esses três fatos que estão interligados com vocês. Lembrando que hoje o Brasil, infelizmente, hoje dia 7 de janeiro de 2021, o Brasil atingiu a marca de 200 mil mortos por Covid-19. A gente tem aí a perspectiva de viver meses muito difíceis por conta das festas de fim de ano, da movimentação causada pelas festas de fim de ano, e enquanto também a gente não consegue vacinar um número grande da população brasileira, a gente ainda vai ter meses aí bastante complicados em relação à Covid-19. Bom, eu estou deixando os comentários aqui para quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa. E é isso, vamos começar. Bom, o que aconteceu hoje? O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram os dados de eficácia da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A gente teve aí os dados divulgados pelo Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, e depois, lógico, esse assunto aí foi discutido pela mídia e por alguns especialistas. Bom, o que a gente sabe agora, né, por enquanto, o que foi divulgado? Foi divulgado que esse estudo coordenado pelo Butantan foi feito aí com outros centros clínicos, com 16 centros clínicos no Brasil, né, localizados em 8 estados diferentes, segundo informações do Butantan. Né, e foi conduzido com 12.476 profissionais de saúde da linha de frente. Neste caso, segundo o próprio Butantan, isso faz com que esse estudo seja muito relevante, porque trabalhou com voluntários que estavam expostos ao vírus, né, profissionais que atendem pacientes com Covid-19. Isso é diferente dos estudos de outras vacinas que foram conduzidos com a população, né, dos países, dos centros. Né? Nesse caso, eles escolheram os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de Covid, o que aumenta o risco de infecção. Então, são pessoas muito submetidas a um grande risco de infecção. Bom, dessas pessoas que tomaram a vacina, nenhuma desenvolveu quadro grave de Covid-19. Nenhuma precisou de hospitalização. Essa é uma ótima notícia, visto que os nossos sistemas de saúde público e privado estão muito saturados, né, com pacientes internados, e também dado ao grande número de mortes. Então, você tem uma vacina que evita casos graves em 100% dos casos, é um dado muito bom. Em relação à eficácia da vacina para casos leves, o Instituto divulgou que 78% dos vacinados, né, que a eficácia da vacina é de 78% para casos leves. O que quer dizer isso? Que de cada 100 pessoas que tomaram a vacina, só 22 desenvolveram da doença e desenvolveram quadros leves. Né? Isso também é uma boa notícia, uma eficácia de 78% de casos leves é uma boa eficácia. Então, de 100 pessoas que tomaram a vacina, 22 desenvolveram quadros leves. O que falta? Né? O que alguns pesquisadores chegaram a apontar hoje no Twitter, em matérias? Faltam os dados mais detalhados para a gente saber realmente quantos pacientes desenvolveram o que,
Desculpa, tem um problema. Quais foram esses casos leves, quais foram as reações, né? Mas de todo jeito, a gente ter aí 100% de proteção contra casos graves já é uma ótima notícia, visto que a situação do Brasil em relação à vacina é muito preocupante. Nós não temos até o momento nenhuma vacina disponível agora, né? Nós temos aí, a gente está vendo aí o Ministério tentando fechar acordos que já deveriam ter sido fechados antes, mas a gente ainda não tem nada muito definido. Logo depois, no fim do dia, depois desses dados, depois que saíram esses dados e que animaram a comunidade, né, a sociedade, a comunidade científica, que fez essa ressalva, obviamente, que para, né, cientista sempre é bastante crítico, né? A gente só vai poder fazer análises mais aprofundadas depois que tiver os dados detalhados em mãos. Então, os cientistas receberam essa notícia com muito otimismo, mas com certa cautela, até ter os dados em mãos. Isso é uma postura louvável entre os cientistas, porque realmente a gente precisa dos dados detalhados para a gente entender direito o que, enfim, fazer análises mais aprofundadas, digamos assim. À tarde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que vai incorporar 100 milhões de doses da Coronavac ao Plano Nacional de Vacinação. Ele deu uma entrevista que se mostrou um tanto confuso, né? O ministro criticou bastante a imprensa, que segundo ele estaria aí falando mal, jogando contra, fazendo análises que segundo ele não caberiam e falou um pouco sobre a situação do país e que estamos com esse problema aí de vacinação e que, teoricamente, o Brasil não estaria atrasado em relação às vacinas, que a Covid-19 tem causado estragos e problemas no mundo inteiro, o que é verdade. Quando a imprensa, isso eu queria deixar bastante claro, e eu falo como alguém da imprensa e que tem muitos colegas na imprensa e que vem acompanhando a pandemia. Quando a gente faz análises, quando a gente traz a informação com análises, com dados, a imprensa, qualquer órgão de imprensa minimamente sério, escuta especialistas antes, estuda antes, faz análises, lê muito material, lê o que está sendo publicado na imprensa, em outros meios. Então, quando a gente diz que o governo está atrasado, esse dado não vem aí de um jogo contra ou de um problema ideológico, nada disso. Isso são os especialistas em imunização, em vacinação e epidemiologia que tem nos alertado, em saúde pública, que tem nos alertado que nós estamos atrasados. E quando a gente acompanha os outros países, a gente vê que mais de 40 países já iniciaram a vacinação, incluindo aí países da América do Sul, né, como Chile, Argentina. Então, esse dado não é um dado da imprensa, né, é um dado que está aí muito claro e que tem sido apontado com bastante frequência pelos profissionais de saúde pública. Enfim, de todo jeito, o pronunciamento do ministro foi importante porque mostrou que o governo está sinalizando, pelo menos, que vai adquirir vacinas da AstraZeneca Fiocruz, da Pfizer e da Moderna em menor número, porque são vacinas que teriam que ser importadas, e por isso que também tem dificuldades logísticas aí, como armazenamento de temperaturas muito baixas. Então nós teremos provavelmente, se tudo der certo, poucas doses da vacina da Pfizer e poucas doses da vacina da Moderna. Mas de todo jeito, elas são importantes porque nós precisamos vacinar o maior número possível de pessoas. E teremos aí vacinas da AstraZeneca Fiocruz, é o que tudo indica, e o ministro agora sinalizou positivamente, que foi uma coisa boa, que também vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac, assim que a Coronavac conseguir a autorização de uso emergencial na Anvisa. O governador de São Paulo, João Dória, já disse que amanhã o Butantan vai entrar com esse pedido de uso emergencial, que deve sair em até 10 dias, é o prazo que a Anvisa está dando aí. Segundo o governador, São Paulo está previsto para começar, João Dória, está previsto para começar a vacinação no estado dia 25 de janeiro, mas o ministro Eduardo Pazuello também prometeu começar a campanha nacional de vacinação também ao redor do dia 20 de janeiro até o começo de março.
Ele deu essa data estendida, ele deu alguns prazos aí, porque depende realmente das vacinas conseguirem os registros, conseguirem os acordos de venda serem fechados, enfim, é muito difícil fechar uma data específica. Mas hoje nós tivemos boas notícias nesse sentido, porque primeiro com os dados positivos da Coronavac e depois com a sinalização do governo, né, do Ministério da Saúde, de que pretende sim comprar as doses de Coronavac quando fechar o acordo e quando conseguir o registro na Anvisa. A gente tem que entender, agora eu entro no segundo tópico, que é a questão da entrada do setor privado, que também houve aí alguns empresários brasileiros que viajaram para a Índia, estariam atrás de uma vacina na Índia, que começou seus estudos de fase 3 no fim de novembro, quer dizer, uma vacina ainda muito recente, que dificilmente obterá autorização para uso emergencial, porque os estudos de fase 3 acabaram de começar. Mas a gente sabe que que tem se falado sobre isso, né, sobre a entrada do setor privado na campanha de vacinação. Isso, segundo especialistas, e eu conversei com mais de uma dúzia de especialistas, li bastante material sobre isso, seria um grande problema por muitas questões. Primeiro, que todas essas vacinas que estão sendo utilizadas no mundo, elas ainda não obtiveram registros definitivos nas agências regulatórias dos países. Né? Todas as vacinas, tanto a da Pfizer, da Moderna, que já estão sendo aplicadas na Europa, nos Estados Unidos, elas obtiveram nos países a autorização para uso emergencial. Então elas ainda não são produtos que estão aptos à venda. Isso quer dizer o que, esse uso emergencial? Que elas são seguras, elas são eficazes, mas todo mundo que tomar a vacina ainda precisa ser acompanhado por um tempo. Para quê? Para relatar casos de eventuais de efeitos adversos, para os pesquisadores conseguirem também mostrar quanto tempo vai durar a imunidade. A gente ainda não sabe, você toma essa vacina, por quanto tempo a gente vai ficar imune? Né? Isso precisa também ser acompanhado, as pessoas que tomam a vacina precisam ser acompanhadas. Então é muito importante que a gente tenha uma campanha de vacinação nacional, coordenada pelo Ministério da Saúde, que vai poder fazer o acompanhamento de todas as pessoas que forem vacinadas, né? Vai saber, essas pessoas foram vacinadas, tomaram 1, 2 doses, teve efeito adverso? Não teve? Quanto tempo durou essa imunidade? Enfim, para isso precisa de uma coordenação, né? Se cada clínica privada, se as clínicas privadas que não têm um sistema de comunicação com o Ministério da Saúde, cada um fosse vacinar com seus critérios, ia ser uma loucura. E a gente tem que lembrar que vacina não é tratamento, né? Vacina é prevenção. E ela só faz sentido quando ela é tomada e pensada de forma coletiva. Né? Por exemplo, qual que é a diferença de tratamento para prevenção nesse sentido? Se eu tenho câncer e eu tomo um medicamento e me curo, eu estou curada independentemente se as pessoas à minha volta têm câncer ou não. A vacinação não é assim. Para eu estar realmente protegida, mesmo que eu tome vacina, eu preciso que as pessoas à minha volta também estejam vacinadas. Porque, primeiro, nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Então, teoricamente, mesmo que haja um risco pequeno de contrair o vírus, eu posso contrair. E segundo, que eu posso continuar passando o vírus para outras pessoas. Eu posso transportar o vírus e passar. Enquanto ele estiver circulando na comunidade, na sociedade, ele vai representar um perigo para as pessoas mais vulneráveis, para os mais velhos, para as pessoas que não foram vacinadas. Enfim, portanto, é importante a gente pensar a vacinação como uma estratégia coletiva. Fora que nós temos no Brasil um sistema único de saúde que garante acesso à vacinação. Nós sabemos vacinar. O nosso Programa Nacional de Vacinação, de Imunizações, é um programa reconhecido no mundo inteiro. A gente vacina, por exemplo, só para dar um exemplo de uma campanha como a vacinação contra a gripe, nós vacinamos em 3 meses cerca de 80 milhões de pessoas contra a gripe. Então, tendo a vacina, a gente sabe vacinar. A gente tem estrutura para isso. Nós temos mais de 38 mil salas de vacinação no Brasil. Nós temos profissionais competentes em saúde pública que têm capacidade de organizar e ajudar o governo a estruturar um bom plano de vacinação. A gente já faz isso com outras doenças. Claro, a Covid é uma pandemia, coloca alguns obstáculos, algumas dificuldades para pensar um bom plano de vacinação, mas a gente tem condição de fazer isso. Portanto, é muito importante que a gente tenha uma campanha coordenada e nacional que ofereça
vacinas gratuitas, que mantenha os princípios garantidos na Constituição, né, de equidade, de igualdade, né, e fora a questão, né, moral, que é você permitir que pessoas que tenham dinheiro passem à frente, numa situação de pandemia, passem à frente de quem não tem dinheiro, né? A gente teria aí uma questão ética, moral bastante grave, segundo vários especialistas e enfim, alguns advogados e economistas, inclusive pessoas aí de outras áreas também vêm apontando essa questão ética, moral e de violação de princípios constitucionais com a entrada do setor privado neste momento. Obviamente, depois que os grupos prioritários tiverem garantidas as vacinas, que a gente tiver vacina para todo mundo, o setor privado vai poder entrar, como faz com outras vacinas, né? Se eu quero tomar uma vacina contra o sarampo, eu posso optar por tomar no posto, ou eu posso pagar e tomar numa clínica particular. Mas o fato é que quem precisar da vacina contra o sarampo tem ali disponível no posto. Nós temos que garantir primeiro isso para a Covid-19 para depois o setor privado poder entrar. Não é à toa que um país como os Estados Unidos, que não tem sistema único de saúde, também está fazendo campanha nacional e gratuita de vacinação. Ninguém está comprando vacina nos Estados Unidos. As pessoas estão tomando a vacinação gratuitamente, de acordo com os grupos prioritários estabelecidos, porque isso é muito importante, né? Quem tem risco de ter quadros mais graves de doença deve ter prioridade na fila de vacinação, como no caso da Covid, aí as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, enfim. Então, para a gente controlar isso, se os grupos prioritários serão os primeiros, quantas doses serão dadas, quem tomará vacina primeiro e quem tomará depois, é preciso aí que a gente tenha uma campanha coordenada. E a gente sabe fazer isso, a gente vem fazendo isso há muitas décadas, com excelência, reconhecida no mundo todo. Nós somos um dos países que tem uma das maiores coberturas vacinais, um país de mais de 200 milhões de habitantes que tem uma das maiores coberturas vacinais, que oferece vacina gratuita para a sua população. Então agora é hora da gente pressionar as autoridades para que a gente tenha essa campanha nacional de vacinação coordenada pelo Ministério da Saúde. Bom, eu acho que a gente fica aí agora com essas boas notícias, né? Mas lembrando que mesmo que a vacinação começasse hoje, nós demoraríamos aí vários meses para conseguir imunizar a maioria da população. Nós precisamos de cerca de 80% da vacinação das pessoas, da população vacinada, para a gente chegar àquilo que a gente falou muito, a tal da imunidade de rebanho, a imunidade comunitária. Né? A gente precisa vacinar mais ou menos 80% das pessoas. A gente sequer tem vacina em mãos ainda. Então, vai demorar. Quer dizer, as notícias são boas, mas nós temos aí longos meses para conseguir vacinar todo mundo. E enquanto a gente não consegue vacinar, nós teremos meses muito difíceis pela frente. Então, a gente não pode baixar a guarda agora. É importante manter as medidas de prevenção, né? Evitar aglomerações, dar preferência para qualquer tipo de reunião, de encontro em ambientes abertos, arejados, usando máscara, fazendo a higienização correta das mãos. Né? A gente tem que manter essas medidas. Não é hora de festa, não é hora de aglomeração, de juntar pessoas e baixar a guarda. A vacina está aí, vai demorar um pouquinho mais para a gente ter acesso a ela, mas ela está muito mais próxima do que, né, a gente imagina, está bem próxima. Não vai valer a pena agora contrair essa doença, passá-la para frente e correr o risco de ter problemas graves por conta da doença, para a qual existe uma vacina que já vai sair. A gente tem que lembrar também que tem aumentado muito o número de jovens internados nos hospitais, né? Já hospitais em que os jovens representam mais de 1/4 dos internados, tem hospitais que já tem uma grande quantidade de jovens internados. As pessoas podem desenvolver quadros graves, sequelas de Covid, mesmo com quadros leves. Há vários relatos aí, estudos mostrando pessoas jovens absolutamente saudáveis, que tiveram quadros leves de Covid e que estão com sequelas há meses. Sequelas essas que a gente não sabe quanto tempo vão demorar para passar, ou se vão passar, porque a gente ainda tem menos de 1 ano de pandemia. Esse vírus é um vírus novo, a gente ainda não tem todos os dados sobre ele. Então eu fecho essa live de hoje bastante esperançosa. Acho que são boas notícias que nós temos aí para começar o ano.
Lembrando que a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir vacinar todo mundo, a gente ainda não começou a nossa campanha de vacinação e mesmo depois que ela começar, nós vamos demorar vários meses, provavelmente 2021 nós não teremos vacinas para todos, né? Então a gente provavelmente este ano a gente não alcançará a cobertura vacinal necessária para a imunidade comunitária. Então este ano é um ano em que a gente ainda precisa se cuidar, manter as medidas de higiene e evitar aglomeração. Isso é o mais importante, né? Evitar festas. Nós teremos anos duros aí, meses duros agora por causa das festas e das reuniões. A gente viu aí com muita tristeza no fim do ano aí a quantidade enorme de festas, inclusive em cidades que não têm estrutura hospitalar, né? Pessoas que acabaram levando o vírus para essas regiões e em que não há estrutura hospitalar eficiente. Então não tenho nem palavras para dizer o que eu penso disso, mas enfim, já foi. Então agora a gente tem que tomar cuidado para evitar essas aglomerações e evitar piorar o quadro que vem pela frente. Então é isso, ânimo com cautela, né? A gente tem boas notícias, temos que esperar os resultados, também os dados detalhados da Coronavac para a gente entender melhor toda essa situação, mas os dados foram bastante promissores, visto que ninguém, né, dos voluntários desenvolveu quadro grave de Covid ou precisou de hospitalização. Então isso significa que mesmo que a pessoa fique doente, ela vai desenvolver um quadro leve. Já é uma notícia muito boa, visto que nós não temos ainda vacina, nós não temos ainda não temos ainda outras alternativas a essa vacina. Então, dizendo aqui, viva a ciência, eu digo mais, viva a ciência e viva a ciência brasileira, né, que está liderando, né? Nós temos aí 2 grandes pesquisadores brasileiros aí, estão fazendo um trabalho muito bonito, muito importante, comparável aos colegas do resto do mundo. Então vamos só esperar os dados para a gente poder fazer análises mais seguras e mais aprofundadas. Mas as notícias são boas, são promissoras, a gente tem que pressionar aí as autoridades para uma campanha nacional de vacinação que seja coordenada e ofereça vacinas gratuitas para a população, como a gente sabe fazer através do Programa Nacional de Imunizações. Essa live vai ficar disponível aí no IGTV, a partir da semana que vem ela está no site, se alguém quiser mandar para outras pessoas. E é isso, cuidem-se, mantenham as medidas de higiene, mantenham as medidas de proteção, usem máscara, evitem aglomerações. A gente segue aqui no Portal Drauzio Varela acompanhando de perto a pandemia de Covid-19, trazendo informações para vocês todas as quintas-feiras às 7 da noite. E eu agradeço aí a participação de todo mundo que assistiu. Até mais, até quinta.